Fala galera, beleza? Eu sou o Divo Silva e começa agora mais uma edição do Universo Mock, e hoje num cenário diferente aqui com convidados. Eu trouxe aqui esse time de responsa para falar dos filmes da década de 80, galera. Eu não sou tão velho assim, na década de 80 eu era criança, mas eu consumi muitos filmes da década de 80. Assim como o meu amigo Fernando Zanin e o meu amigo Will Lara. E a gente trouxe uma seleção aqui, era pra ser um top 10, mas a gente acabou fazendo um top 30, 10 filmes de cada um. Então esse vídeo vai estar dividido em 3 partes. A gente vai gravar na sequência aqui, mas vamos soltar em 3 partes, com 10 filmes de cada um que a gente acha muito legal da década de 80 e que a gente espera que vocês gostem bastante, se vocês não viram ainda. E assim, ficou muita coisa de fora, né, galera? A gente tentou, assim, são 30 filmes, não é pouca coisa, mas ainda ficou muita coisa boa de fora, né? Com certeza. Com certeza. Lembrando que De Volta para o Futuro estava na top 1 na lista dos 3, né? Uma briga. Dá uma briga ali pra quem indicava o De Volta para o Futuro, e então a gente decidiu que De Volta para o Futuro vai ter uma trilogia que a gente vai ter um carinho especial para com ele, né? Sim, então, vão ser vídeos especiais. Tanto do De Volta para o Futuro, como também do Star Wars, né? Star Wars a gente entrou num impasse porque ele não é da década de 80 o primeiro, né? O primeiro é de 77, né? 77. Uma Nova Esperança. Mas a gente vai fazer um vídeo só do Star Wars também, porque, né, algumas coisas a gente tem que ter um cuidado especial aí, Não né? tem como falar brevemente, né? Nem do De Volta para o Futuro, nem do Star Wars. É que nem Mad Max, né? O primeiro é 79, então, tipo, é lendário a trilogia de filmes, mas teve que ficar de fora exatamente por conta do primeiro estar no final da década de 70, então... Isso mesmo. E aqui em cima, galera, a gente tem até um spoiler de alguns outros filmes que estão na lista de hoje e alguns que são na década de 90 também, que tem muita coisa boa. Galera que é mais nova aí, que acompanha o canal, tem muito filme bom hoje, universo Marvel, universo DC, é legal pra caramba. Mas tem muita coisa legal mais antiga, da década de 80 e 90 principalmente. Eles faziam com recursos muito inferiores, né? Tipo, qualidade, assim, mas isso aí é filmes muito bons, né? Qualidade... eu digo assim, a produção dos filmes era diferente, né? O tato, o carinho para com a produção do filme, as cenas eram... Com certeza. E a criatividade, né? Tem muita coisa hoje que parece que é uma fórmula fechadinha e eles só ficam repetindo, né? Então isso é uma coisa que a gente sente falta mesmo, de filmes originais de verdade. De vez em quando, um ano por outro, aí acaba aparecendo alguma coisa. Mas não tão blockbuster como tem sido os filmes de heróis, por exemplo. Não que eu não goste, eu adoro filmes de heróis. Sim, com certeza. Mas a gente sente falta desses filmes icônicos ali. Mas então chega de conversa e vamos começar essa lista. Vamos para o primeiro da lista, né? Eu coloquei na minha lista ele. Mas ele não é o primeiro ou o top 1. Não. Ele tá no meio da lista ali. Até porque dessa década de 80 é difícil você colocar numa ordem do melhor para o pior ou do pior para o melhor. Ranqueado. Mas nós vamos falar de um filme de terror da década de 80, mais precisamente de dezembro de 82, Poltergeist. Esse filme... eu morria de medo mesmo desse filme. Eu acho que todo mundo que tá aqui já sofreu de medo de ficar arrepiado por conta desse filme. Dormir depois de assistir esse filme. Sem chance, né? Quem que dormia? Quem dormia. Mas conta um pouco da sinopse do filme, pra quem não conhece lá, nunca ouviu falar do Poltergeist. Então, qual que é a história do filme? Poltergeist retrata uma família americana que muda de casa e ao mudar de casa, em determinado momento percebe que pela TV elas conseguem conversar com alguns espíritos. Ui, né? A TV chuviscando lá, eles começam a conversar com espíritos. E aí a menininha da casa começa esse contato, e daí ela até no momento, uma cena assim do filme que ela fala, eles estão aqui, é bem chocante assim. Aí no decorrer disso tudo, cara, a menina some. A menina da casa, a filha dela? A filha do casal, né, a filha mais nova, some. Nossa. E aí eles vão atrás de paranormais para então fazer um trabalho para resgatar a menina. Essa que é aquela Caroline, né, que tinha... Caroline, exatamente, que vem a mulher, que é uma paranormal, né, que começa a fazer os trabalhos ali para ouvir os espíritos e tentar um contato com a menina. Cara, é um filme chocante e arrepiante. Eu quando assisti, eu lembro que esse filme aí, eu loquei ele da locadora,
Na época... Galera, você que é mais novinho, você nem sabe o que é locadora, né? Não existe mais, A né? tela chuviscando que você falou, muita gente não sabe o que é isso. Não sabe, tem, né? Mas locadora era um lugar, pessoal, que tinha um DVDs, que outra hora a gente explica o que é um DVD. DVD é moderno, né? VHS, Fita cassete. Fita cassete. E aí você tinha lá o videocassete de 2 ou 4 cabeças. Nossa senhora. E tinha que rebobinar a fita antes de devolver, senão Então você pagava uma multa. Exatamente, você ia lá, nesse lugar chamado locadora, que tinha uma prateleira parecida com o seu menu da Netflix, e nessa prateleira você tinha os filmes pra você escolher, você alugava, ficava lá uma semana com o filme pra assistir. Então você alugou numa locadora esse Poltergeist. Aluguei esse filme, na verdade meu pai me levou na locadora, a gente pegava pacotes de 7 filmes, né? Então você tinha uma semana para ele devolver, se não fosse lançamento, porque os lançamentos você tinha que devolver no próximo dia. E um dos filmes eu falei, pai, pega esse que eu quero assistir. É porque tinha filme que, esse tipo de filme, provavelmente criança não podia pegar, né? Não. Era maior de 18, né? É, filme, ele tinha uma classificação etária, já existia a classificação etária dos filmes. E a gente pegou, eu levei, e daí ficou e eu, numa noite, assisti sozinho esse filme, cara. Nossa. Resultado, uma semana sem dormir. Essa noite foi... E um detalhe bem interessante, que eu sempre falei desse filme na minha casa. E o meu filho mais velho, o Matheus, né, que é dessa geração mais nova aí, ele assistiu esse filme. Também na mesma situação que eu. Nossa. Só que ele pegou por streaming daí, né? Sim. E assistiu o Poltergeist e também não conseguiu dormir, cara. E aconteceu um negócio muito, muito engraçado no dia que ele assistiu esse filme, porque ele assistiu o filme e durante a madrugada eu saí pra ir tomar água e ele saiu do quarto dele também. E ele deu de cara comigo, cara. O moleque saiu do corpo, cara, porque ele falou, você quer me matar? Normalmente já assusta, né? Mas foi mais assustador por conta do filme, cara. Imagina, cara. E aí, galera, a gente vai colocar na descrição do vídeo aqui onde você consegue assistir esses filmes, né? Alguns deles tem no próprio YouTube, mas normalmente em alguns dos streams por aí vai ter. A gente vai colocar o link aí embaixo, as informações pra você conseguir assistir o Poltergeist. Mas não assista sozinho, não. Eu, nessa época de terror, dessa época, eu não assisti... O Poltergeist é um que não cheguei a assistir assim com tanto afinco. Eu assistia mais o Exorcista... Tinha um que era de terror lá da casa, MTV lá, só que acho que é mais novo também. Mas o Poltergeist, eu sempre morri. Depois que eu coloquei minha lista, eu comecei a perceber que o que aconteceu. Por mais que esse filme foi... Eu até marquei um rascunho aqui. Quem dirigiu esse filme foi o Tobe Hooper. Mas esse filme foi escrito e produzido pelo Spielberg. Esse do Poltergeist? Exatamente, é do Spielberg. Então, tipo assim, até ele não gosta muito que fale do filme por conta do que aconteceu depois do filme, né? Tem uma série de lenda urbana, né? Existe não só lendas urbanas do filme, né? Como aconteceu mortes, né? Com os atores? Com os atores. Caraca. Depois, tal. No do Exorcista também aconteceu. Aconteceu a mesma coisa, então, tipo... Então ele não gosta muito que link, né? Bom, e o próximo filme da nossa lista aqui, esse eu escolhi porque eu gosto muito desse filme, que tá aqui, ó. Tá até aqui o carinha. Robocop. Lendário, né, Policial do Futuro. Cara, cromadão. Esse filme, nossa... É porque é um gênero de filme que eu gosto muito, né? Que é ficção científica, e daí junta com robô, que filme com robô eu piro. Filme com robô eu acho muito massa. Então foi um filme de 87 e marcou demais, assim. Foi um dos primeiros filmes também que eu assisti em fita cassete. Na época a gente não tinha o aparelho, mas foi na casa de um tio que eu assisti e eu fiquei assim, nossa, cara, os efeitos especiais. Na época aquilo lá era... Nossa, o sacar a arma, né, do lado sacar a arma da armadura ali. Guardar a arma na perna. Nossa, que maneiro aquilo, né? A primeira conexão USB, lembra? Que saía aquele gancho ele vinha assim, no computador. Conectava, dava um soco no... Cara, então foi um filme... Pra quem não sabe, né, a sinopse do filme, ele era um policial, o Alex Murphy, e ele morava em Detroit, e ele trabalhava junto com a parceira dele, né, a policial Lewis, acho que é assim que pronuncia, não tenho certeza, e trabalhavam juntos, e na cidade tinha uma empresa, a OCP, que eles tinham projetos de fazer policiais robóticos, né, pra ajudar no combate ao crime, que estava cada vez mais violenta a cidade. E daí o Murphy, ele acabou se envolvendo lá com uma gangue lá da pesada mesmo, e
os caras, numa perseguição lá, ele foi lá no covil dos caras, e só ele e a parceira dele, né, só os dois, contra uma gangue toda. O que aconteceu? Os caras passaram fogo nele e moeram ele de bala, né? Até uma cena muito chocante, né? Pra época ainda. É, foi emblemático pra mim por causa disso, assim. Na época, os caras... Pô, tem uma cena que ele tá no chão, assim, os caras dão um tiro, acho que uma escopeta, na mão do cara, assim, sobe a mão dele. Então era bem impactante. Explícito, né? Explícito, uma violência explícita. E aí os caras pegam o corpo dele e transformam, né? O cara, ele fica só com poucas partes orgânicas ali, transformam num ciborgue. Né? Então, nossa, aquilo foi muito legal de ver na época. E daí... É nesse filme que tem aquela cena que mandam ele embora e daí ele consegue matar o cara no final, ou é no 2? É no 2, eu acho. Ele tinha uma diretriz que ele não podia atirar num membro da OCP. No membro da OCP. É no 2 ou no... É no primeiro. É no primeiro. Que daí o cara... Essa cena é sensacional. Porque o cara é demitido, dele, então você não é mais da OCP. Agora você pode morrer. Vou colocar um trechinho na edição depois. Meu programa não me permite agir contra um membro desta companhia. Isso é uma acusação muito séria. Quais as evidências? Tive que matar Bob Morton porque ele cometeu um erro. Agora é hora de matar o erro. Evans, quero um helicóptero. Dick, está despedido. Obrigado. Muito legal. É interessante, acho que na visão dele, quando aparecia pra visão dele, já tinha aquele cenário, né, de holograma na imagem, futurista, né? E conforme fosse o reconhecimento facial, diria se a pessoa era criminoso ou não, né? Isso, pensa, uma tecnologia que não existia na época, né? Que era muito futurista, né? Era a tendência, aquela coisa digital, né? Aquela imagem digital, assim. E outra cena que é bacana é a hora que também foi ideia do Peter Weller, que era o ator que fez o Robocop, que tem dois caras tentando a mulher lá, e ele pega e vai lá, e a hora que ele vai fazer a abordagem, ele atira no meio da perna, atravessa o vestido da mulher e pega no bandido. Isso foi uma cena improvisada que foi ideia do ator, sabe? Que ele consegue ver pelo visor, né? Isso, daí ele pega a mira lá e acerta. Outra cena também que na época foi bem chocante foi quando, já é mais próximo do final do filme, spoiler, né? Não tem spoiler do passado. De 40 anos, não tem como dizer. Galera, não é spoiler, né? 40 anos do filme, a gente tá contando o filme todo aqui. Um dos bandidos lá cai ácido nele e ele sai correndo tipo um zumbi assim, derretendo. Nossa, e daí, eu não sei se vocês lembram dessa cena, e daí o carro atropela ele assim, despedaça ele assim também. Nossa, eu não lembrava bem disso. impactante. Você falando agora, eu lembrei da cena. E era o próprio bandido que atropela ele, né? Tipo, se eu não me engano, é um outro bandido que atropela e despedaça ele. Foi muito impactante. E o Robocop, pra galera mais nova, teve um remake mesmo, né? Feito até... Foi em 2014. Foi um reboot, tipo um reboot, né? Até aparece lá um easter egg lá, acho que a armadura do Robocop antigo, mas os caras tentaram fazer de novo. Não ficou grande coisa. Não teve aquela aceitação difícil, né, cara? É outra geração, na verdade, né? E é a mesma história, né? Então talvez se eles conseguissem fazer uma história, trazer de volta, tinha que trazer de volta, né? Tem coisas que não tem como você mudar. Não teve apelo pra galera mais nova, e a galera das antigas compara, né? E a hora que você comparou, esqueça. A nostalgia pega forte e o antigo melhor, né? Foi um filme que ele ganhou o Oscar em 88, de efeitos sonoros. Então, eu também, pesquisando, que eu não lembrava disso, eu achei bem bacana. E uma curiosidade é que o Schwarzenegger era um dos caras cotados pra fazer o Robocop. Que tal, não sabia. E acabou não sendo, e eu acho que ficou perfeito aquele ator. Ah, sim. É. O Murphy é a cara do Murphy mesmo. É isso mesmo. Galera, então, o Robocop, o segundo filme da nossa lista aqui, vale muito a pena assistir mesmo. Então a gente vai deixar aqui no comentário onde que dá pra assistir ele, onde está disponível, né? Galera, e continuando aqui na nossa lista, esse aqui com certeza vocês conhecem, porque é muito famoso, o ator é famoso até hoje. Lançou um filme da franquia agora recente, 2019, que é o Rambo. É o Stallone com o Rambo, o primeiro Rambo, First Blood. Ele foi lançado lá em 1982 e ele é uma adaptação de um quadrinho também, de um livro, na verdade, que foi lançado 10 anos antes, em 1972, que é o livro First Blood. Né? Então a história do livro é porque nos Estados Unidos era muito forte essa questão logo no que terminou a Guerra do Vietnã, os soldados que voltavam para os Estados Unidos, eles não eram muito bem vistos, assim, né? Porque tinha muita questão do faça amor, não faça guerra, bem na época do movimento Paz e Amor ali, né? E isso
tinha muitos deles que eram até colocados à mercê da sociedade, né? E a história do First Blood, do primeiro filme, era justamente, do primeiro livro, né? Do livro, era justamente isso, né? E a adaptação foi pela Columbia Pictures. Eles compraram os direitos desse livro, para fazer o filme. E aí chamaram o Stallone, que estava vindo ainda do sucesso do Rock, do primeiro Rock, que foi um sucesso tremendo, sensacional, né? Filme. Que não tá aqui porque é da década de 70 também, senão estaria. E dizem que esse filme foi meio até que uma salvação pro Stallone, porque ele estava sendo quase que taxado na mídia como um ator de um filme só. E quando veio o Rambo, ele emplacou, né? O filme fez muito sucesso, e daí ele tem essa carreira que ele tem, fazendo N sucessos, né? Mas falando um pouco da sinopse do filme, né? Então, John Rambo, vivido pelo Stallone, ele volta da guerra do Vietnã, e ele estava meio isolado, meio sem família, ele estava se sentindo sozinho. E ele vai procurar um soldado que era amigo dele da época da guerra, né? E quando ele chega na casa do soldado, ele vê que ele tinha morrido. E daí ele fica mais triste ainda, então ele tá andando na rua, assim, com a mochilinha dele, meio sem rumo. E quando ele passa por uma cidade fictícia chamada Hope, quando ele passa nessa cidade, o policial lá, nossa, eu tenho uma raiva daquele cara lá, só de olhar na cara dele eu tenho uma raiva daquele ator. Nada contra o ator, mas por causa do personagem. Ele pergunta, você não pode vir aqui, não pode, né? Pergunta do que ele tá fazendo, porque ele não podia ter vadiagem na cidade. E o Rambo fala que vai embora, mas quando o carro da polícia vira, ele volta pra cidade. E no que volta, o cara leva ele preso por vadiagem, por resistir à prisão, né? Pô, leva preso, enfim. E daí começa, né? Porque eles levam ele pra delegacia. Não sei se vocês lembram dessa cena, que começam a dar um banho de mangueira nele, porque ele tava fedendo. Nossa. E começam a judiar dele. E quando acontece isso, ele tem os flashes de como ele era torturado no Vietnã. E aí ele fica pé da cara e consegue fugir da polícia lá, consegue fugir da delegacia, batendo nos policiais, e foge pras montanhas, né? E aí, pra não contar o filme inteiro, pra resumir, né? O filme se passa nos policiais tentando prender o Rambo nas montanhas, e o Rambo se camuflando, tentando se esquivar e tal, que eles só conseguem liberar a cidade depois que chamam o Traumman lá, o Coronel Traumman, que era o único que o Rambo confiava, né? É nesse Rambo 1 que ele tá segurando uma .50 com uma mão só? Não. Ele da .50 com uma mão só é o 2? Não, é o 3. É o 3? Bravo. É o 3 bravo. Uma .50, né? Ele coloca o peito de bala aqui com a outra mão aqui, ele atira. Que é no Afeganistão. Nem soco não dava. É no Afeganistão, eu não lembro qual dos Rambo que era, mas é icônica essa cena também. Porque o primeiro Rambo, ele entrou pra história, né? O Rambo como um filme de guerra, mas o primeiro não é de guerra. O primeiro é um filme de ação que se passa na cidade lá, a polícia ferra com ele e ele tenta fugir. E aí, daí porque do First Blood, né, o primeiro sangue, né, que quando o Coronel Traumman lá fala pra ele que ele não podia fazer isso, pra ele se entregar, ele fala, não fui eu que derramei o primeiro sangue, foram eles que começaram. Pô, é sensacional. E não sei se vocês sabem, mas tem uma curiosidade muito interessante. O Rambo, o Stallone, ele não aprovou 25 roteiros antes de ter o roteiro final, e ainda no roteiro final, o Rambo morria no final. Até tem na internet, eu vou tentar colocar aqui na edição, a cena do Rambo morrendo. No final, quando chega na delegacia lá, ele chorando, tem uma cena boa pra caramba do Stallone chorando lá, depressão mesmo por causa da forma que ele tá sendo tratado, né? E o coronel, ele pede pro Coronel Traumman matar ele. Só que daí o coronel não vai e tal, e ele mesmo aperta a mão do coronel e morre. Tem essa cena no internet. Caramba. Só que nunca vi essa cena, cara. Eu vou colocar na pós-produção, galera. Ninguém consegue matar o Rambo. Não tem como matar o Rambo. Né? Só que você veja como o Stallone era tintino mesmo, né? Ele bancou pra não ter essa cena, pra ele não morrer, porque ele queria, na visão dele, o filme ia fazer sucesso, ele queria ter outras possibilidades de fazer o Rambo. Então, o Rambo 2, que foi aquele resgate dos prisioneiros do Vietnã, foi um dos que teve mais sucesso na época, né? Ganhou muito dinheiro com isso. Então o cara teve esse time. O cinema americano teve muitos filmes assim de resgate, né? Platoon era bom pra caramba também, né? Teve muitos filmes assim de resgate do Vietnã, né? É meio que os americanos não aceitam que perderam a guerra, né? Eles sempre têm que estar voltando pra resgatar alguém ou pra salvar alguém. O próprio Forrest Gump também tem uma parte do filme que é no Vietnã. Forrest Gump, que no filme dos anos 90 vai estar com certeza. Que é a cena do Vietnã muito forte, né? Muito forte. Um dos melhores filmes, assim. Forrest Gump é lendário também, né? E a icônica faixa na cabeça, né? Do Rambo. Não tem. Não tem?
Agora Porque, eu não nossa, lembro. você fala em Rambo, né? É a faixa vermelha na Amarrar cabeça, a faixa né? na cabeça e vão pra guerra. Cara, agora eu não lembro se no 1 tem. No 1 tem uma cena clássica, ele com a faquinha dele lá, ele pega aquela lona e faz um sobretudo com a lona, né? Caramba. Umas cordinhas, mas... Eu duvido que alguém que tá assistindo não conhece Rambo, mas se você não conhece, galera, se você cometeu esse erro na sua vida, Vale a pena. vale muito a pena assistir. Aí o Rambo, se eu não me engano, tá no Prime Video, mas eu vou colocar aqui no Star Plus, se eu não me engano. No Star Plus. Eu vou colocar aqui embaixo, onde ele tá. E daí, se você assistiu o primeiro, você vai assistir todos, né? Teve até agora o 5, né? O 5 que foi em 2019, que já foi uma pegada meio diferente, mas foi legal também. Mas o primeiro é disparado melhor, na minha opinião. Galerinha, essa foi a primeira parte do Top 30 Filme Anos 80. Firmeza? Se inscreve no canal, deixa o like se você curtiu e fica ligado no canal do Universo Mock que logo logo vem mais episódios pra gente, combinado? Valeu, por hoje foi isso, um abraço e fui!